Irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos. Hoje, Salmo de número 30. Desde o início do ano nós estamos expondo os Salmos e hoje chegamos no maravilhoso Salmo 30, da tão preciosa palavra do Senhor. De manhã é a exposição dos Salmos, à noite é a exposição do livro de Atos. E se você não tem acompanhado, você está perdendo muito. Acompanhe com fé, com interesse, a leitura da preciosa palavra do Senhor, o Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vós que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Graças te darei para sempre. Até aqui, palavra do Senhor, que o Senhor aplique ao nosso coração a sua preciosa e santa palavra. Irmãos queridos, é bem perceptível que na nossa vida de oração, a nossa maior preocupação é com a nossa saúde, não é verdade? Eu vejo isso na reunião de oração quarta-feira online, a maior parte dos pedidos tem a ver com saúde. Eu vejo isso na nossa reunião terça-feira aqui à tarde, eu vejo isso na minha vida de oração. Nós, queridos, oramos pedindo ao Senhor por saúde. Vejam, não tem nada de errado com isso, aliás, é assim que devemos fazer mesmo. Devemos pedir ao Senhor que abençoe a nossa saúde. Na doença, devemos clamar ao Senhor pela cura, não tem nada de errado com isso. Aliás, quando o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, nos ensina a orar, lá em Mateus 6, ele ensina-nos a pedir o pão nosso de cada dia. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A ideia ali, irmãos queridos, quando Jesus nos ensina a orar pedindo o pão de cada dia, é orar pedindo por tudo aquilo que nos é necessário para a nossa vida. Então tem a ver com o cuidado em relação à alimentação, com a vestimenta, tem a ver com saúde, tem a ver com tudo que precisamos para viver. Então clamar ao Senhor na doença é coisa certa a fazer. Agora, queridos, eu percebo que nós falhamos, por vezes, nessa questão. Falhamos de que forma? Nós falhamos quando nós não confiamos em Deus a ponto, inclusive, de clamar ao Senhor na doença, nos perigos. Quantas vezes nos sentimos autossuficientes e não buscamos ao Senhor em oração? Nós falhamos também, queridos, quando clamamos a Deus como se Deus fosse obrigado a nos responder. Senhor, abençoa-me, afinal de contas, o Senhor tem percebido como eu sou uma pessoa boa. Senhor, dá-me a cura, porque o Senhor sabe como eu tenho feito coisas boas Não, meus irmãos, está errado. Nós devemos orar não porque mereçamos algo de bom do Senhor, mas porque precisamos, e Ele é bom e Ele é gracioso. Um outro erro nosso também é quando nós não reconhecemos o cuidado do Senhor e não somos gratos. Pense comigo, quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas? Como diz o antigo hino, quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Pense ao longo dessa semana, quantas bênçãos o Senhor derramou sobre a sua vida, quanto do cuidado do Senhor. Talvez você diga, mas eu não passei por uma doença e fui curado. Que grande bênção você nem ter adoecido, não é verdade? Quantas vezes, queridos,
não somos gratos. Quantas vezes deixamos de exaltar, de agradecer, de bendizer ao Senhor pela cura, pelos livramentos, pelo cuidado do Senhor. Na mensagem, queridos, de hoje, nós veremos que Deus graciosamente livra o seu povo para a sua própria glória, através da sua graça. A mensagem desta manhã, o resumo da mensagem desta manhã é: devemos exaltar, louvar ao Senhor, pois Ele nos livra por causa da sua graça e para a sua glória. Devemos exaltar ao Senhor, porque Ele nos livra por causa da sua graça. Ele nos livra graciosamente e para a sua própria glória. Nós veremos isso em duas partes. A primeira delas é: devemos exaltar com gratidão ao Senhor, pois Ele nos livra, Ele cuida do seu povo de forma graciosa. Vejam, queridos, o que diz o salmista Davi: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Sabemos aqui, pelo que está escrito, que foi Davi quem escreveu esse salmo. Diz aí, Salmo de Davi. Agora, diz cântico da dedicação da casa. Eu passei a semana, meus irmãos, parte da semana tentando entender essa dedicação da casa. Tem alguns estudiosos que dizem assim: esse salmo foi escrito, mas não pode ter a ver com a dedicação do templo, porque não foi Davi quem dedicou um templo ao Senhor. Deus não permitiu isso a ele. Deus permitiu isso a Salomão, seu filho, fazer a dedicação do templo, a construção, a dedicação do templo ao Senhor. Mas há quem acredite que este salmo foi lido na dedicação do templo. Outros dizem, a ideia aqui de casa é a ideia de palácio, a casa de Davi. Então foi quando Davi, edificou uma casa para ele, o seu palácio. Mas, queridos, tanto é falado sobre isso. O que de fato importa é que este é um salmo de gratidão. Ainda que não saibamos detalhes do contexto, o contexto aqui que nos é dado é que Davi passou por uma situação muito difícil. Davi passou por doença, ele adoeceu, e é o que nos dá a entender aqui o texto: ele adoeceu gravemente. Ele descreve que estava muito enfermo, e o Senhor o curou, e o Senhor o livrou. E então Davi se alegra com isso. Davi convida outros a se alegrarem, porque afinal de contas o cuidado do Senhor não era somente sobre Davi, era sobre o povo do Senhor, e ainda o é. E Davi então exalta o Senhor, e Davi agradece ao Senhor. Percebam, irmãos, ele descreve que ele estava muito enfermo. Ele diz: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Davi fala de livramento. Mas que livramento? Observem o verso 2. Ele diz: Senhor meu Deus. Vejam, ele usa a palavra aqui Senhor, como nós temos visto quase que todo domingo, quase que em todo o salmo. A palavra Senhor aqui, todo em caixa alta, todo em letra maiúscula, é o nome pactual de Deus. Yahvé, ou Javé, é o nome que Deus se revelou, é o nome que indica ou que aponta para o fato de que Ele é o Deus da aliança, o Deus que cuida do seu povo, o povo que Ele separou para Ele mesmo. E então Davi se refere no verso 2 ao Senhor dizendo: Senhor meu Deus. Ele é o Deus da aliança e Ele é o Deus pessoal. Davi usa então, ele cita dois nomes de Deus, Yahvé, e aqui quando ele diz meu Deus, ele está se referindo ao fato de que Deus é o Deus pessoal. Ele diz: clamei a ti por socorro e tu me curaste. Davi dá esse testemunho de gratidão dizendo: Senhor, eu clamei, o Senhor me ouviu e o Senhor me curou. Como eu disse, queridos, é triste pensar que por vezes não temos clamado ao Senhor, como se não dependêssemos do Senhor, ou como se a nossa vida dependesse de medicação, de médicos e de recursos materiais, e entendemos que Deus usa tudo isso para o nosso bem. Quando você adoece e vai ao médico e você é cuidado ali, e é medicado e fica bem, não é que você não precisou do Senhor, é que Deus usou os meios ordinários para isso. E se você ora e Deus te cura sem você precisar ir ao médico tomar remédio, é Deus te curando de forma extraordinária. Mas fato é que em tudo é ação do Senhor. E Davi, meus irmãos, reconhece: não sabemos como Deus o curou, não sabemos se Deus usou de alguma medicação da época, se usou da vida de alguém que conhecia de medicina na época, não sabemos, mas o fato é que Davi, ele reconhece que ele clamou ao Senhor e o Senhor o curou. Nós precisamos, meus irmãos, estar atentos ao cuidado do Senhor. Devemos, inclusive, orar quando precisarmos de livramento. E ao sermos libertos, livres, curados, devemos agradecer. Seja
por você ter sido curado de forma mediada ou imediata, seja de forma ordinária ou extraordinária, seja através de meios que Deus usou, ou seja, você ter orado e Ele ter te curado, não importa, agradeça ao Senhor. Às vezes nós nos esquecemos de que tudo vem do Senhor. Essa semana Pedro estava na quarta-feira reclamando de muita dor de ouvido, então foi ao PS, foi ao PA, né, ao pronto atendimento, e ali foi examinado e a médica viu, ele estava com infecção nos 2 ouvidos, já receitou antibiótico. Comprei o antibiótico, começou a tomar, está bem. E às vezes uma coisa como essa nos faz perder de vista que tudo foi o agir do Senhor. Como eu não deveria agradecer ao Senhor pelo fato de ter a bênção de ter um médico, de levar ao médico, ter condições de levar ao médico, um médico com conhecimento que receita uma medicação correta que faz efeito. Então, queridos, eu não posso deixar de dar graças ao Senhor, porque Deus tem usado os meios que Ele deseja para a nossa cura, para o nosso cuidado. E é por isso que devemos dar graças ao Senhor. E percebam, Davi está grato ao Senhor porque, inclusive, o seu mal servia de alegria para os seus inimigos, que não eram apenas seus inimigos, eram inimigos do próprio Deus. Porque no verso 2 ele diz, não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Irmãos, nós temos que entender que a nossa vida vai além da nossa própria vida. Nós, quando abençoados por Deus, temos que entender que isto deve glorificar ao Senhor, porque fazemos parte do povo do Senhor e pertencemos a Ele, e devemos nos alegrar com isso. Davi agradece ao Senhor. E Davi, meus irmãos, sabia de algo que parece que por vezes nos esquecemos. O Senhor que nos abençoa é o Senhor que abençoa o seu povo. É o Senhor que abençoa a sua igreja. Daí Davi partir do pessoal para o público, e ele dizer no verso de número 4, cantem louvores ao Senhor. Não somente Davi tinha motivos para cantar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para agradecer ao Senhor. Davi sabia que Deus, assim como estava sendo gracioso para com ele, assim como Deus o havia curado, assim como Deus o havia guardado, Deus fazia isso para com todo o seu povo. Daí Davi dizer, cantem louvores ao Senhor, quem? Vocês que são os seus santos. Lembremos, a ideia de santo é a ideia de separado. Deus separou um povo para si, um povo para viver de acordo com a vontade dEle, um povo para viver para a glória dEle. E então Davi diz, cantem ao Senhor, vocês que pertencem ao Senhor. Cantem ao Senhor, igreja do Senhor. Não é o que nós temos feito? Nós começamos o culto dizendo, exaltado seja o nosso Deus e Pai. Nós cantamos ainda há pouco, vim para adorar-te. Nós, povo do Senhor, devemos exaltar ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele diz assim, cantem ao Senhor e deem graças ao seu santo nome. E no verso 5, Davi reconhecendo que não é mérito nosso, ele diz, porque a sua ira dura um só momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Davi, meus irmãos, sabia que o favor do Senhor, o cuidado do Senhor, o livramento do Senhor, não eram dispensados ao seu servo ou ao seu povo, porque Davi era muito bom, ou porque o povo do Senhor era um povo perfeito, muito bom, nada disso. Davi era pecador. Quando nós olhamos, e nós vamos falar daqui a pouco do verso de número 6, nós veremos que Davi falhou, e há muitas passagens das Escrituras em que Deus tenha deixado registrados os pecados de Davi. Então nós sabemos que Davi não era um homem bom, não era um homem perfeito. Ele era o rei ungido, aquele que apontava para aquele que é bom, para aquele que é perfeito, que é Cristo. Davi reconhecendo que não era perfeito, que não era bom, e que o povo do Senhor, os santos do Senhor, não eram santos no sentido de perfeitos, mas separados pelo perfeito Deus, ele diz, porque Deus é bom, porque a sua ira dura um só momento. Pensem comigo, irmãos. Deus, o Deus Santo e Todo-Poderoso, se Ele fosse tratar conosco conforme nós merecemos, conforme os nossos pecados, se Deus fosse agir com ira diante das nossas falhas, nós estaríamos perdidos, nem estaríamos aqui. Mas Davi reconhecia que a ira do Senhor dura um só momento, mas o seu favor dura a vida inteira.
Nós, queridos, somos sustentados pelo Deus gracioso e misericordioso. A ideia de misericórdia é a ideia de Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Ele carrega pessoas miseráveis no coração. Aliás, a palavra misericórdia, que vem do latim, tem a ver com míseros, miséria, e cardia, coração. Deus carrega pessoas miseráveis como nós no seu coração, que é santo, que é puro. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E a ideia de graça significa que Deus nos dá aquilo que não merecemos. Deus nos dá o seu favor, Deus nos dá a sua bondade, Deus nos dá o seu amor, Deus nos dá a sua salvação, Deus nos dá as suas bênçãos. Graça. A ideia de graça envolve isso: misericórdia e bondade. Deus é bom, agindo de forma bondosa, e Deus não nos dá aquilo que merecíamos. A sua ira dura um só momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Você tem reconhecido isso? Quando Deus nos livra, quando Deus responde às nossas orações, quando Deus cuida de nós, seja de forma usando os meios ordinários ou extraordinários, Deus não está fazendo isso porque somos bons. Deus não está fazendo isso porque Ele olha e vê, esse merece. Deus faz isso porque Ele é misericordioso. Porque, inclusive, Ele resolveu nos amar, não porque Ele viu algo de bom em nós, mas por causa da sua vontade. Nós lemos ainda há pouco em Efésios 1, foi por causa da sua vontade, foi conforme a sua vontade. Em João, lá no Evangelho, conforme João, ele diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, não pela vontade da carne e do sangue, mas pela vontade de Deus. Você tem sido grato ao Senhor? Quando você ora sabendo que você não merece nada de bom, mas ora confiado na bondade, na misericórdia, na graça do Senhor? Assim deve ser. Davi, meus irmãos, ele reconhecia isso. Davi sabia que que era favor imerecido. E ele sabia que isso era para com todo o povo do Senhor. Daí ele dizer o que ele diz no verso 5. Vejam, meus irmãos, não é que Deus não se desagrade dos pecados do seu povo. Existe a ira do Senhor, porque Deus é santo. Mas a ira do Senhor foi derramada em Cristo Jesus na cruz. Não é que Deus seja bonzinho, deixa para lá, Ele está fazendo coisas erradas, deixa para lá. Mas significa que aqueles que pertencem ao Senhor, os santos, citado aqui por Davi, aqueles que fazem parte do povo da aliança, que são do Deus de Yahvé, pertencem ao Deus Yahvé, a ira do Senhor já foi derramada em Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos ser gratos ao Senhor, precisamos exaltar ao Senhor, porque Ele é um Deus que tem agido com misericórdia. A ira do Senhor dura um só momento, mas a sua bondade, o seu favor dura a vida inteira. Para aqueles que não creem em Cristo, a ira do Senhor será sobre eles por toda a eternidade. Não é que a ira do Senhor vai durar a vida da pessoa aqui. A ira do Senhor será sobre aqueles que não confiam em Cristo, durante toda a eternidade. Você já parou para pensar sobre isso? Você já faz parte do povo de Yahvé? Você já faz parte do povo da aliança? Você é alguém que confia em Cristo e por isso pode experimentar do favor do Senhor? Experimentar daquilo que Davi no Salmo 23 diz, como ele termina o Salmo dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e na certeza de que nós habitaremos com o Senhor para todo sempre. Para aqueles que estão em Cristo, a ira do Senhor dura um só momento, e ela foi manifestada em Cristo na cruz, e é por isso que podemos ter a certeza do favor do Senhor durante toda a nossa vida, durante toda a eternidade. Davi continua, e um versículo bastante conhecido, a continuação do verso de número 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Percebam, irmãos, Deus não nos isenta do choro. Quantas vezes choramos? Alguns dos irmãos aqui, é possível que estejam passando justamente dias de choro, dias de lágrima, dias de tristeza, dias de sofrimento, como Davi experimentou. Mas o que a palavra nos ensina é que o sofrimento na nossa vida é algo passageiro. O choro pode durar uma noite, por vezes dura. E por vezes, meus irmãos, são noites muito longas. Alguns momentos parecem aquelas noites do hemisfério norte, algumas regiões próximos ao Polo Norte, em que as noites duram muitas e muitas horas.
invernos que duram muitos e muitos meses, lágrimas que parecem não parar de cair, mas há uma certeza, a alegria vem pela manhã. A expressão que Davi usa aqui na língua original é a ideia de como uma pessoa que vai se hospedar num hotel e vai passar apenas uma noite. É algo passageiro. A ideia, o choro pode durar uma noite, é algo passageiro, mas a alegria vem pela manhã. A nossa certeza, queridos, de que a alegria vem pela manhã, mais uma vez, não é porque somos pessoas boas, não é porque confiamos nas pessoas e vamos ter um dia um bom governo aqui, as pessoas vão melhorar, vão evoluir, ou bobagens desse tipo. A nossa certeza da alegria que vem pela manhã é por causa de Cristo. Pela certeza que temos naquele que desceu à sepultura, mas venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus e prometeu voltar, a nossa certeza está nele. Nós precisamos, meus irmãos, sabedores, e Jeremias tinha essa mesma expectativa, porque lá em Lamentações, um dos capítulos mais deprimentes, mais difíceis, mais tristes, é Lamentações 3, pelo menos os primeiros versículos, ou até o verso de número 20. Quando Jeremias vai levantando o seu lamento, dizendo que Deus o havia colocado como opróbrio, como piada, como motivo de humilhação, se referindo inclusive ao que o povo estava passando, que era a disciplina do Senhor para o bem do povo do Senhor. Mas até que no verso 21, Jeremias diz, eu preciso trazer à minha mente, à minha memória, o que me pode dar esperança. E o que Jeremias passa a trazer à sua memória, lá em Lamentações 3, a partir do verso de número 22, é algo muito semelhante ao que nós lemos de Davi aqui. Jeremias começa a trazer à memória o fato de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, de que as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Jeremias passa a trazer à sua mente o fato de que o Senhor é o Deus fiel. Jeremias passa a trazer à sua mente a verdade de que Deus é bom. Nosso Deus é um Deus misericordioso, fiel e bondoso. Por isso podemos ter certeza de que a alegria vem pela manhã. Podemos ter a certeza de que porque Deus é bom, é misericordioso, é fiel. Podemos ter a certeza de que mesmo o choro durando uma noite, a alegria virá pela manhã. Irmãos queridos, nós não estamos isentos de problemas, de sofrimentos, de lágrimas, mas temos a certeza do livramento. Precisamos nos lembrar das benditas palavras de Jesus, registradas por João, lá em João 16:33. Diz, falei estas coisas para que tenham em mim, para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Precisamos nos lembrar das palavras de Jesus, quando ele diz também, não fiquem com o coração de vocês atribulados, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar, eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também. Talvez o seu choro esteja sendo, talvez a noite que você esteja passando seja uma noite muito longa, mas tenha certeza, a alegria vem pela manhã. Jesus Cristo é a nossa alegria. Ele já está conosco, nós já podemos desfrutar do conforto dele hoje, da sua presença hoje, e um dia vamos desfrutar de forma da presença física do Senhor. E lá em Apocalipse 21, ele diz que um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Segunda e última lição, meus irmãos, que aprendemos neste texto, além de que esse sofrimento possa ser passageiro, nós aprendemos em primeiro lugar, então, que devemos exaltar ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós de forma graciosa. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos que devemos exaltar ao Senhor porque Ele livra os seus servos para a sua glória. Vemos isso a partir do verso de número 6. Davi diz, eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Percebam, irmãos, que depois de Davi citar a ira de Deus que dura só um momento e o choro que dura só uma noite, agora Davi no verso 6 revela que agiu de forma soberba, orgulhosa. Ele diz assim, eu disse na minha prosperidade jamais seria abalado. Vejam, aqui a ideia é o seguinte, Davi num momento da vida dele, ele achou que ele era autossuficiente. Ele achou que nada iria abalá-lo, não porque ele estava fortalecido no Senhor, mas porque ele era muito forte.
Ao estudar esse texto essa semana, eu me lembrei de uma passagem lá de 2 Samuel 24, quando lá é dito que Davi resolveu levantar um censo em Israel e Judá. Davi quis levantar quantas pessoas, quantos guerreiros haviam, como o seu reino havia crescido. Davi fez o que ele não deveria fazer, porque ele fez com um propósito errado, para se exaltar, para dizer: olha como eu sou bom, olha como o povo tem crescido, olha como o exército tem crescido. Davi reconheceu que ele falhou, Davi pediu perdão ao Senhor. Depois você pode ler 2 Samuel 24, você vai ver isso. Davi se arrependeu profundamente. E é curioso que Deus diz assim, agora através do seu profeta: você escolhe como é que você vai ser corrigido e como você vai sofrer as consequências desse seu pecado. Praga, inimigos, como você vai querer que seja. Praga sobre o povo de Deus, inimigos sobre você e sobre o povo de Deus. E Davi escolhe a correção do Senhor, e não através dos inimigos do Senhor, porque Davi entendia que, e ele diz: porque eu creio que Deus é misericordioso. Irmãos, inclusive muito do nosso choro Deus permite para nos corrigir. E Davi precisava ser corrigido. Davi agiu, se você voltar algumas páginas no Salmo de número 10, você vai ver que no Salmo 10, o salmista fala sobre o perverso. A partir do verso 3 ele diz: o perverso se gloria da sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele, em sua soberba o perverso não investiga, tudo que ele pensa é que Deus não existe, e por aí ele vai, até o verso de número 6, olha o que ele diz no verso 6, pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado. Davi agiu como um perverso. Davi não era um ímpio, pertencia ao povo de Deus, era ungido do Senhor, mas ele agiu como um ímpio. Quantas vezes nós agimos assim? E Davi então ele entendeu o seu erro, ele entendeu que ao invés de viver para a glória do Senhor, ele buscou a própria glória. E aqui vejam, meus irmãos, quando nós voltarmos à dificuldade, devemos clamar ao Senhor pedindo que Ele nos livre, para que possamos de fato então viver para a glória dEle. E foi o que Davi fez. Davi começa o salmo falando, exaltando ao Senhor, dizendo que todos nós devemos exaltar ao Senhor. Ele conta por que então ele sofreu, e ele conta como ele agiu. Olha a partir do verso de número 8. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Como alguém, meus irmãos, que reconhece o próprio pecado, a própria fraqueza, ele busca aquele que é santo e forte. Ele clama ao Senhor, ele implora ao Senhor. E vejam, no verso 9 ele diz: que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Vejam, irmãos, que Davi, ele clama ao Senhor para que o Senhor o livre, para que ele continue sendo um adorador. Isso me chamou muito a atenção, irmãos. Davi não diz simplesmente: Senhor, me cura porque eu tenho muita coisa ainda para fazer, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero conhecer meus netos, eu quero deixar um grande legado. Perceberam que às vezes é isso que está no nosso coração? Se alguém perguntasse assim: você quer viver mais? Você vai dizer: é claro que eu quero. Você quer ter saúde? É claro. Você quer viver muito? Quero. Para quê? Porque eu quero ver meus netos, quem sabe bisnetos, porque eu quero deixar um legado, porque eu quero deixar o meu nome registrado na história. Irmãos, entenderam por que Davi, ele pede a cura do Senhor? Mais uma vez, verso 9, que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Agora vejam, ele diz no verso 10, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, se tu, Senhor, o meu auxílio, tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Davi, meus irmãos, quando ele diz no verso 9, levanta essas perguntas, não é, queridos, que Davi acreditava que quando a pessoa morre, tudo acaba. O nosso espírito vai para o Senhor, e o Senhor é glorificado nisso. Mas o que Davi está dizendo é: eu quero continuar vivo, para continuar adorando ao Senhor. Estando vivo, o Senhor terá um adorador do teu nome, um proclamador da tua glória. É por isso que queremos saúde? É por isso que queremos viver mais, para a glória do Senhor?
Eu não sei se você prestou atenção na leitura que fizemos de Efésios 1. Por que é que o Senhor nos salvou? Por que é que o Senhor nos criou? Para a sua glória. Eu não sei se você leu a pastoral do boletim, se você já teve tempo para isso. Nós fomos criados para a glória do Senhor. E nós somos salvos para a glória do Senhor. Como lemos agora há pouco em Efésios 1. Davi havia entendido isso. É interessante, Davi não tinha Efésios 1. Davi não tinha os nossos catecismos. Davi não tinha o breve e o catecismo maior que diz assim, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele. Mas Davi sabia dessa verdade. A ponto dele dizer, Senhor, se eu morrer, eu vou deixar de continuar aqui adorando ao Senhor. E eu quero continuar adorando ao Senhor. Eu quero continuar louvando o teu nome. Paulo diz lá em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer para nós não é uma perda, mas a nossa vida tem que ser Cristo. Davi diz ao Senhor, se o Senhor me mantiver vivo, terás na terra mais um adorador. Davi entendeu que ser um adorador é a função básica para a qual ele foi criado. Davi sabia, meus irmãos, que a felicidade, que o verdadeiro prazer estava no próprio Deus, estava em glorificar a Deus. E a pergunta que eu deixo ao final dessa mensagem é essa. A sua vida tem sido para a glória do Senhor? A vida que Deus te deu, a saúde que Deus tem te dado, a cura da sua saúde tem sido para a glória do Senhor? Você tem vivido como um adorador? Davi sabia que havia verdadeiro prazer ao cumprir o propósito de vida, que é louvar ao Senhor e declarar a sua verdade. Olha o que ele diz no final do verso de número 9. Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Não. Mas nós vivos, sim. Nós vivos, você estando vivo, pode louvar ao Senhor. E deve. Você estando vivo pode declarar a verdade do Senhor e deve. Hoje, domingo missionário. Por que é que fazemos missões? Porque Deus merece e deseja ser glorificado por todos os povos. Porque nós devemos declarar as verdades do Senhor. Não só ajudando financeiramente aqueles que estão no campo, mas declarando a verdade do Senhor aonde estamos, onde Deus nos colocou. Por isso que na doença ele clamou, verso 10. Por que você quer saúde? Por que você quer viver? Davi então descreve mais uma vez que o Senhor o ouviu. E vemos lindos contrastes aqui no verso 11. Tornasse o meu pranto em dança alegre. Olha que coisa maravilhosa. Deus tem esse poder transformador de transformar choro, pranto, tristeza em dança alegre. E olha, eles não dançavam no templo, mas eles dançavam nas festas. O povo de Deus dançava nas festas de alegria, inclusive pelas vitórias. Deus tem poder para transformar a nossa tristeza em danças alegres. Ele continua no verso 11, e ele diz, tiraste o meu pano de saco, minha roupa de tristeza, e me cingiste de alegria. E então ele termina dizendo, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Irmãos, Deus tem poder para transformar tristeza em alegria. Creio que você já experimentou isso, não é verdade? Davi termina o salmo relembrando o propósito que Deus deu para a sua vida. Glorificar ao Senhor. Ele termina o salmo para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Para dar graças ao Senhor. Mais uma vez, essa tem sido o seu propósito de vida. Em relação à morte, para quem você vai morrer? Se alguém não tem um propósito para viver, quanto mais vai saber por que vai morrer? E aí eu termino lembrando das palavras do apóstolo Paulo lá em Romanos 14:8. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Irmãos queridos, nós aprendemos esta manhã que devemos exaltar ao Senhor. Afinal de contas, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado graciosamente do seu povo. Devemos exaltar ao Senhor, porque, queridos, Ele nos criou e Ele tem cuidado de nós também para a sua glória. Nós, irmãos, devemos então viver para a glória do Senhor.